pós-graduada em Transição Energética e Direitos Humanos, e mestranda em Administração Pública e Governo. Ela é assessora internacional do GLEDES, fala assim? Secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista e pesquisadora do legado do movimento negro na luta socioambiental e climática. Obrigada, Tainá. Arrasa. Foi. Bom, boa tarde. Eu recusei um lugar de juventude desconectado dos mais velhos e das mais velhas. Eu recusei aquela prepotência jovem de acreditar que a gente já sabe de tudo. E, em troca, eu ganhei um espaço para ser continuidade do legado do movimento negro e dos povos de terreiro na luta socioambiental e climática, com muito amor e responsabilidade. E eu quero contar para vocês um pouco dessa história. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar, porque o meu pai passava por necessidades financeiras naquele momento, e ele não queria que eu abandonasse o colégio de bairro que eu estudava, em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. E esse processo de começar a trabalhar aos 12 anos fez com que essa minha passagem da infância para a juventude fosse mais rápida do que deveria ser. E me trouxe responsabilidade cedo demais. Mas também foi com 12 anos que eu tive a oportunidade de conhecer as comunidades eclesiais de base, através do Padre Ticão. E dos 12 aos 20 anos, eu acompanhei essa liderança religiosa e fui formada pelas mais velhas e mais velhos que diariamente lutavam para garantir a dignidade das pessoas da Zona Leste de São Paulo. Acompanhei a luta pela USP Leste, acompanhei e lutei junto pelo campus da Unifesp da Zona Leste, lutei pela melhoria do Hospital Público de Hermelino Matarazzo, por uma política de saúde que fosse preventiva e integral para as periferias. E é muito importante falar sobre isso, porque esse lugar de juventude, que já chega ganhando muitas lutas que foram lutadas pelos que vieram, traz consigo a responsabilidade de manter esses direitos, de não aceitar que nenhum direito seja retirado da gente. É isso que as mulheres do movimento negro nos ensinam. Esse lugar de continuidade da luta que veio muito antes de nós. E por falar em mulheres negras, em 2020, o Padre Ticão faleceu de Covid. E ele chegou construindo várias lutas, e quando ele faleceu, uma nova liderança chegou no território e destruiu com boa parte das lutas que o Padre Ticão fez. E nós, mulheres negras que acompanhamos o Padre Ticão, tivemos que ser sementes em outros lugares, para que a gente pudesse levar a luta mais além do que aquele espaço religioso. E foi em 2020 que eu comecei a trabalhar profissionalmente na agenda de defesa dos direitos socioambientais e climáticos. Em 2021, muito desmotivada e desconectada com a realidade da Igreja Católica, eu tive a honra de ser apresentada para a Ialorixá Adriana de Nanã. E foi através do acolhimento dessa Ialorixá, que é militante dos direitos humanos, militante do movimento negro e que defende a soberania alimentar, que eu comecei o meu processo dentro do candomblé. E hoje atuo junto com a Ialorixá Adriana de Nanã na idealização de um projeto que ela fundou
de conexão entre agricultoras urbanas da Zona Leste e sacerdotisas de terreiro, para produzir uma horta que pensasse a soberania alimentar a partir das matrizes africanas. Esse projeto se chama Projeto Cabaça. E foi através desse projeto que eu pude aprender muito as lutas, né, do movimento negro a partir da matriz africana. Foi em 2021 também que eu me tornei administradora pública pela FGV, defendendo a tese de que o funk, na cidade de São Paulo, ele é um presente ancestral da música negra e responde muito àquilo que as periferias vivem hoje. E esse trabalho contou com tantas mãos, tantas vozes e tantas construções coletivas que até hoje eu não consigo mensurar o peso desse diploma para mim e para os meus, que receberam essa pesquisa e que hoje atuam em diversas frentes a partir daquilo que a gente construiu nesse lugar. Em 2023, eu passei pelo meu processo iniciático no candomblé e me tornei Tainá Tobila Gedê, filha de Obatalá e filha do Ilê Axel Monanã. E, de novo, foram os mais velhos e mais velhas dos terreiros que, a partir do compartilhamento de histórias e tecnologias ancestrais, me ensinaram como eu poderia contribuir com a luta dos terreiros a partir do lugar que eu estava ocupando profissionalmente na defesa socioambiental e climática. E é esse o tipo de juventude que eu acredito. Uma juventude que está conectada com esse legado ancestral, que tem a responsabilidade de ouvir para depois falar, que tem a responsabilidade de sentar com os mais velhos para poder aprender a continuar a luta. Esse espaço de juventude não pode ser influenciado pelo norte global que não acredita num saber e num fazer coletivo. A gente precisa retomar a ancestralidade que é parte do Brasil, para poder se pensar enquanto uma juventude que contribui com as lutas que vieram antes. Hoje, aos 26 anos de idade, eu vejo que a Tainá dos 12 anos estava sendo cuidadosamente e amorosamente preparada para esse momento, para saber olhar para trás e poder enxergar que as mãos e sorrisos que me foram oferecidos me ajudaram a conseguir entender qual é o meu lugar nessa luta do hoje. E essa luta do hoje, ela se faz, sim, pelo enfrentamento às mudanças climáticas e a proteção do meio ambiente, mas ela também se faz a partir da defesa de uma soberania alimentar conectada com as nossas raízes, de uma educação digna e de uma segurança pública que esteja a serviço da nossa proteção e não do nosso extermínio. Eu fiz parte da construção de uma rede de organizações que se chama Rede por Adaptação Antirracista. E hoje eu tenho a honra de ser secretária executiva, levando a mensagem de mais de 50 organizações que defendem uma política de adaptação climática que acolhe e prioriza quem está sendo colocado na esteira para o fim do mundo para morrer primeiro. A gente construiu, ano passado, um conceito de adaptação antirracista para poder materializar para o poder público, que dizia que a gente só tinha reclamações a fazer, o que a gente queria na prática dentro da política pública. E a gente conseguiu colocar esse conceito de adaptação climática antirracista dentro da estratégia nacional do Plano Clima Adaptação, que vai ser lançado ainda esse ano. É esse tipo de luta que eu acredito. Uma luta que coloca uma jovem como eu a serviço de um legado que vem de muito antes de mim.
E se para muitos isso pode ser um fardo, para mim não é. Porque eu sei que eu não piso nesses lugares sozinha. Eu sei que sempre que eu precisar, eu vou poder retornar para os meus lugares e encontrar colo, carinho e proteção. Eu sei que a cada vez que eu piso num novo lugar, eu estou levando comigo a minha ancestralidade, os meus orixás, a minha família de sangue, a minha família de terreiro. Todo mundo vem junto comigo toda vez que eu piso nesse espaço. E eu gosto muito de um mantra de luta que diz que nesses espaços elitistas e racistas que a gente ocupa, a gente não pode aceitar nada sobre nós sem nós. E eu gosto dessa frase porque ela diz que quando a gente chega, a gente não está representando o eu. A gente está construindo e representando o nós. E hoje, eu acredito nessa juventude conectada com esse legado ancestral e eu espero fazer parte, no futuro, do grupo de pessoas que acolhe as juventudes que quiserem caminhar nesse sentido do nós. Muitos fins do mundo foram anunciados para as pessoas negras, indígenas e quilombolas. Muitas tentativas de extermínio já aconteceram e nós resistimos. Então, eu não tenho dúvidas de que a gente vai resistir. Alguém já sonhou comigo, de pé, de mãos abertas, carregando bênçãos e nas costas nenhum fardo. E eu continuo sonhando comigo toda vez que eu olho no espelho e não tenho dúvidas das nossas capacidades de reinventar o mundo. É esse lugar que eu acredito para a nossa juventude. E é o lugar que eu construo enquanto uma juventude de terreiro que tem responsabilidade com uma ancestralidade que vem de muitos e muitos anos atrás. E para finalizar essa minha mensagem, como uma boa jovem de terreiro, eu queria cantar uma cantiga para o meu pai Oxalá, que é quem, em todo o xirê, vai por último, levando todos os orixás para dentro do quarto de santo e agradecendo por todo o xirê que já aconteceu. Aure, aure, bokusue ajalá. Hoje cê tá ó, olori unche, ero, olori unche, ero. Aure, aure, bokusue ajalá. Hoje cê tá ó, olori unche, ero, olori unche, ero. Muito obrigada.